Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Mais uma vez quero agradecer a vossa preferência. Hoje vamos ler o Salmo número 22. O Salmo número 22 é um salmo messiânico. É um salmo profético escrito pelo rei Davi e influenciado pelo Espírito Santo. Ele preveu a morte e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o lamento do Messias é o título deste salmo. Ele é citado várias vezes no Novo Testamento pela sua mensagem, que é escrita há mais de 1000 anos antes de Cristo. Davi escreveu o salmo descrevendo o sofrimento de Cristo no Calvário. Base das experiências que Davi viveu, tanto antes de ser rei, foi perseguido pelo rei Saul, depois pelo seu próprio filho Absalão e por outros vários inimigos à volta que lutavam contra o povo israelita. Davi exprimiu a sua dor, exprimiu a sua aflição neste salmo. O sofrimento de Cristo, neste salmo, numa visão profética, nós encontramos duas divisões muito importantes. A primeira divisão está escrita no verso 1 a verso 21, que expressa o sofrimento de Cristo. A segunda divisão encontramos-la do verso 22 ao verso 31, que exprime a glória da vitória do Messias. Jesus usou os primeiros versículos do Salmo 22 na cruz como oração: Deus meu, por que me abandonaste? Podemos encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 47, ou em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Devemos sempre confiar a Deus, mesmo experimentando sentimentos de abandono, sentimentos de desprezo. Devemos confiar em Deus sabendo que Ele defende os sofredores. Este salmo nos traz algumas expressões que olharemos nela com alguns detalhes, alguns sentimentos que ocorrem naqueles que sofrem. Apliquemos esse salmo na nossa própria vida. Quando sofremos, como Davi, como Jesus sofreu, o que nos vem à alma? Muitas vezes nos sentimos também angustiados, nos sentimos sacrificados, nos sentimos escarnecidos. Muitas vezes nos sentimos traídos ou mesmo esnobados. Muitas vezes nos sentimos deixados ao desespero por qualquer situação da nossa vida, e isso não escapa a nenhum ser humano. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, devemos deixar esses sentimentos de lado e olharmos ao nosso Santo Deus. Agora olharemos em 7 sentimentos que este salmo nos traz. O primeiro sentimento, que vem do verso 1 ao verso 5, é o sentimento de abandono, um sentimento de isolamento, um sentimento de desamparo. O segundo sentimento, que é o sentimento de desprezo, encontramos no verso 6 a verso 8. Encontramos uma expressão de baixa estima,
Davi tem aí uma expressão de verme, se sente como um verme, um opróbrio. Se nós voltarmos um bocadinho nos evangelhos, quanto mais Jesus pregava, mais era desprezado. Quanto mais milagres fazia, mais milagre o povo queria. Por isso, esse sentimento de desprezo também ocorre nas nossas próprias vidas. O terceiro, do verso 9 ao verso 11, encontramos o sentimento de petição. O único que pode acudir no momento de desespero é Deus. Assim como Davi, Jesus, na sua vida terrena, também cumpriu a vontade de Deus, desde a promessa pelo anjo Gabriel a sua mãe terrena, a Maria, que anunciou o seu nascimento. Jesus sofreu perseguições até cumprir com a sua morte e ressurreição na cruz, e ele vive. No verso 12 a 18 encontramos o quarto sentimento, que é o sentimento de perseguição. As figuras usadas por Davi aí descrevem os inimigos como se fosse cercado de morte, e até os seus amigos o haviam abandonado. Lembrem-se de Pedro, que o negou 3 vezes na cruz. Do verso 19 a 21 encontramos o quinto sentimento, que é o sentimento de libertação por confiar em Deus. Davi pede socorro e confia em Deus. Do verso 22 ao verso 26 encontramos o sentimento de comunhão. Davi louva a Deus e incentiva aos outros para fazer o mesmo, que também louvem a Deus, embora haja dificuldades. Do verso 27 ao verso 31, encontramos o sétimo sentimento, que é o sentimento de segurança. Davi antevê que muitos se ajoelhariam a Deus. Aí encontramos a profecia de Jesus, que todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua falará o nome de Jesus. Então, mais uma prova de que o único autor da Bíblia é Deus. Jesus sofreu por nossa causa. Você tem entregue sua vida a Jesus? Responda apenas com o seu próprio coração. E se não, abra o seu coração e leamos esse salmo como uma oração nos nossos momentos difíceis, como uma oração a Deus de petição quando sofremos, quando estamos escarnecidos. Vamos à nossa leitura do salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim,
estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjunturam. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar com todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhora, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacob, glorificai-o e temei-o. Todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Palavra da salvação, graças a Deus. Até a próxima. Aguardo por ti. Amém.